o tráfico de coca. Só que Fernando de Beiramar continua preso e comandando. Ele continua comandando de lá, não é? E ele trazia o negócio dele era na troca entre armas e droga. Agora, o MST é treinado pelas Farc. O MST é treinado pelas Farc. O MST é o braço político do PT. Inclusive, eu soube por um correspondente, isso eu não tenho como provar, eu não tenho as provas e eu não tenho como pesquisar. Ele me falou que existe uma espécie de silo em Mato Grosso, Corumbá, alguma coisa por ali pelo centro, já próximo da Bolívia, existe uma espécie de silo onde há uma infinidade de metralhadoras das Farc, porque assim, houve Chávez, há uns 2 anos atrás, ele fez uma compra de 100 mil AK-103 da Rússia para repor lá para os militares dele, inclusive para essa milícia que eu falei aqui. E todo mundo ficou se questionando, e o que foi feito das armas que existiam? Ele repassou para as Farc, que repassou para o MST. Então existe esse silo, infelizmente eu não tenho, eu gostaria muitíssimo de ver, confesso sinceramente que eu gostaria de ver, mas dizem que há um silo enorme, forrado com uma lona, que é para quando disser para a rua, que inclusive Lula disse, quando fizeram aquelas passeadas do cansei, do não sei o que lá assim, ele ficou zombando e dizendo, quando eu quiser botar o povo na rua, eu boto, basta dizer, vamos para a rua, e isso é verdade, ele sabe que faz isso com o MST. Basta dizer rua e todo mundo vai com as armas que estão escondidas lá das Farc. Graça, qual a importância do ativismo jurídico judiciário na estratégia do Foro de São Paulo? Seja um ativismo consciente, como esse que você relatou que há na Colômbia, seja um inconsciente, ou seja, de pessoas que, dada uma formação cultural marcada por um viés esquerdista, acabam pensando só no sentido que eles querem, e que hoje em dia estão atuando no judiciário em cargos importantes. Eu não sei dizer não. O que eu sei, eu não vou dizer o que eu não sei, não é? Eu sou muito franca. O que eu sei, eu digo, o que eu não sei, eu não respondo. Agora, eu imagino assim que, por exemplo, o que está acontecendo com o nosso Corte Suprema de Justiça, Supremo Tribunal Federal, é que estão sendo colocados, por exemplo, tem 8 ministros foram colocados por Lula. Então essas pessoas são colocadas lá propositalmente a dedo, inclusive são pessoas dele, não é? E aí as leis vão sendo refeitas. Teve não sei se um ministro, um desembargador, um juiz aí que fala no direito achado na rua, tem uma história dessa, não é? Eu nunca vi isso, para mim é uma excrescência, né? Mas é isso que eles querem agora, porque assim, é o povo no poder, é sempre essa coisa de povo, que é uma coisa piegas e nojenta, porque eles não estão preocupados de jeito nenhum com o povo, com a dignidade do povo, não é? Mas usar o povo para justificar os atos deles. Então, quer dizer, você tem as universidades todas, desde o fim da ditadura, que vem com a implantação do gramscismo, né? E utilizando as técnicas de Gramsci, de lavagem cerebral, de mudança, inclusive mudança de termos, não é? E, quer dizer, se essas pessoas são formadas dessa maneira, elas não sabem pensar de maneira diferente. Então eu acredito que um pouco do que você perguntou está por aí. Elas já são formadas a pensar daquela maneira. Agora, e vão ocupando cargos públicos, cargos importantes, e vão chegando a juízes, a ministros, a promotores, a não sei mais que. É claro que elas vão querendo moldar a lei de acordo com aquilo que elas aprenderam. E isso é feito propositalmente. É feito propositalmente, até que se implante no país socialista de fato. Não sei se respondeu. Pois não. Uma coisa, o padre Rodrigo falou que não existiam bispos, né, que lutavam contra tudo isso aí que você falou, muito bem. Mas, só para fazer uma justiça, hoje faleceu, se não o último, talvez o mais notório, bispo que lutava contra tudo isso, principalmente contra as investidas no PT, para implantar o aborto no Brasil. Ficou famoso
Inclusive ele esteve lá, eu tenho uma foto dele belíssima, ele sozinho com o rosário na mão lá no congresso no dia da... Eu salvei aquela foto linda. Isso. Que foi Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, bispo emérito de Guarulhos, né, 76 anos, faleceu hoje, né, teve algumas complicações de saúde. Que Deus o tenha, né? Só para citar o nome dele, porque eu acho que... Mas a gente citou aqui, eu não sei se talvez você tenha chegado depois, que ele pediu para rezar uma Ave Maria e eu pedi para a gente dedicar essa Ave Maria a ele. Bem, realmente eu cheguei quando tinha terminado a oração. Outra coisa que eu ia perguntar, você falou da Comissão da Verdade, e realmente salta os olhos os nomes que tem lá, de notórios esquerdistas, que foram, digamos, entre aspas, vítimas militares, mas nenhum nome que me causou surpresa. Que foi o do Dr. Cláudio Lemos Fonteles, que ele faz parte dessa comissão, e até onde eu sei, posso estar enganado, e a senhora pode ter algumas informações que eu não tenho, ele é um católico, fervoroso, conservador, tem lutado ao lado da igreja em algumas causas, a favor da vida, foi ele que fez aquele ato, esqueci, atinho, eu acho que né? Contra a célula tronco embrionária lá, que queriam implantar. Foi ele que fez, que tomou essa iniciativa de colocar isso no julgamento do Supremo. Esse senhor era um que era deputado do PT, ou senador, alguma coisa assim, não? Ele era procurador-geral. Procurador, não, eu não sei. É porque tinha um não sei o que, Fonteles, que era do PT também, que tinha... Nazareno Fonteles. Nazareno, desculpe. Não, eu não sei quem é. Até onde eu sei, seria o contrapeso ali, o único contrapeso. Sim, mas é um só. É um só, é um só e ele não vai ter voz. Porque, veja bem, o que ele é? Ele é jurista? Jurista. Ele é um jurista. Aquilo não é caso para jurista, aquilo é caso para historiador. É verdade, tem razão. O que ele vai fazer ali? Eu não sei se, de repente, a senhora teria alguma informação. Não tenho, eu não tenho. Eu sinto muito, mas eu não tenho. Agora, só me causa espanto é que um jurista vai fazer o que ali? Pois é. Tem jurista, tem jornalista, tem fotógrafo, tem... Pois é. E não tem um historiador, né, que eu saiba. Devia ter era historiador. Antropólogo, talvez coubesse, não é? Sociólogo. Oi. Além do câncer, qual outro aliado a gente tem contra essa gente? Né? Porque essa comissão da mentira está instalada, vai acontecer. Como é que a gente pode, de uma forma, como a senhora mesmo disse, a gente está se batendo, pedindo por favor para as Forças Armadas tomarem uma posição. O que é que a gente pode fazer? A senhora, inclusive, como um ponto intelectual dentro dessa discussão toda, como é que a gente pode se articular, porque público tem, né, essa palestra aqui foi organizada em menos de 15 dias, não teve ampla divulgação da forma que gostaríamos, mas público tem, certo? E como a gente poderia fazer, porque se não for de forma de instrução, as pessoas simplesmente não vão conseguir compreender isso, compreender esse momento, o que está acontecendo. Então, como é que a gente poderia reagir de forma eficaz? Porque oposição no Brasil, infelizmente, nós não temos. Não temos. A democracia, nesse ponto, fica uma demagogia, na verdade, porque os dois lados da moeda a gente está perdido, a verdade é essa. Então, como é que a gente poderia reagir intelectualmente e de forma a dar a conhecer as pessoas por meio, seja um congresso gravado com vídeo, alguma coisa a gente tem que fazer, de fato. Então, o que é que a gente poderia fazer para organizar isso? Uma comissão da verdade, de verdade. Como é que... Desculpa. Emílio, eu não sei. Eu não tenho solução. Eu faço o que eu posso. Eu escrevo no meu blog, eu escrevo artigos, eu boto coisas lá no Facebook. Eu abri uma conta no Facebook, eu vejo muita gente conversando besteira, fofoca, isso. Com exceção de imagens de gatinhos, que eu gosto muito, porque eu tenho gato. A minha página no Facebook só tem coisa séria. Entendeu? Não tem brincadeirinha, fofoca, piada, não existe nada disso, não é só coisa séria. Eu uso aquele canal como fonte de divulgação.
Então, eu não sei quantas pessoas aqui têm Facebook. Facebook é uma coisa que muita gente tem, não é? É divulgar da forma que você tem. Um blog, tem muito blog conhecido. O Jorge estava ali, desapareceu da minha vista, está ali atrás. Ele tem um blog excelente. Deus Lovut, não é que fala? O blog dele é muito bom. É um blog cristão lindo. Eu gosto demais, eu sou fã. Eu conheci ele primeiro pelo blog. E apesar da gente morar aqui, eu só conheci ele tem, acho que um mês, mais ou menos, pouco tempo. E tem blogs muito bons, entendeu? Tem o Salve a Liturgia, do Rafael Brodbeck, que é um outro amigo nosso também. É um blog muito bom. Quer dizer, criem blogs, escrevam, divulguem. Eu não sei, eu não tenho fórmula para nada, eu faço aquilo que eu posso, eu coloco meu grãozinho de areia. Entende? Se eu soubesse de alguma coisa mais eficaz, tenha certeza de que eu faria, porque eu não sou de esperar, não. Boa noite. Boa noite. Andrade, aliás, a senhora tem colocado vários grãos de areia, porque o acesso do Mídia Sem Máscara de descobrir o seu trabalho por artigos altamente aprofundados e gabaritados. E dentro dessa ideia, a gente sabe que os militares, eles são muito legalistas e seguem, mesmo porque houve o problema de 64. Então, sua análise com relação à anistia, já que existe uma lei de anistia, essa comissão da verdade, ela poderia passar por cima simplesmente disso? E isso nós teríamos um linchamento moral. Os militares, inclusive, já alguns generais já advogaram que não fosse, ou se fosse, ficassem calados. Porque seria um linchamento moral dessa comissão da verdade, que, como a senhora já disse, foi toda ela estabelecida em condições totalmente desfavoráveis ao outro lado, porque só vão contar a história de um lado. Então, basicamente, como fica a questão da anistia? A senhora tem uma posição sobre isso? Veja bem, eles dizem que não vão mexer na anistia, inclusive porque o Supremo já disse que não, ela é imutável, não é? Mas, como eu estava dizendo antes também, eles dizem assim, não é tudo isso, não. A gente só quer levantar os fatos daquela época e dizer que aconteceu isso com fulano, e descobrir onde estão desaparecidos, e enterrar os mortos, etc. É o discurso deles. Só que esse é o primeiro passo. Mas o que eles querem, de fato, e foi o que a Dona Maria do Rosário falou na Argentina, é que eles vão refazer a lei da anistia para tirar isso daí dos militares. E depois de tirar isso, aí acabou. Porque aí eles vão ser julgados. Porque, inclusive, eles estão dizendo que crime de tortura, crime de lesa à humanidade é crime imprescritível. Agora, é muito curioso que eles chamem os militares de torturadores, mas o que eles fizeram não é tortura? Será que eles não torturaram ninguém? Assassinaram, não é? Então, quer dizer, esse é o primeiro passo, tá certo? Eles vão tirar, depois vão julgar, vão condenar, como está sendo feito na Argentina, está sendo feito no Uruguai, está sendo feito no Chile, não é? E na Colômbia por outras razões, que já que eu sou meus artigos, o senhor deve ter lido um que eu falei sobre isso, que é por outras razões, mas também está sendo a mesma coisa. Não é? Porque o objetivo, e isso casa também, uma coisa que eu passou batido, esse objetivo do Foro de São Paulo é o mesmo objetivo das Farc. O plano estratégico das Farc é uma coisa assim que as pessoas não querem saber, não tem nenhuma preocupação, mas o plano estratégico das Farc é exatamente esse. A tomada do poder pela via legal. E essa lei da impunidade vai dar esse direito a eles. Depois que eles tomarem o poder, eles vão reformular todo o sistema, porque eles dizem mesmo que esse modelo de governo que a Colômbia tem, eles não aceitam, eles não obedecem, eles não reconhecem aquelas leis como leis, eles querem refazer tudo para implantar um projeto socialista. Não é? E destruir as Forças Armadas é um projeto muito imediato. Há acho que uns 15 dias, talvez vocês tenham visto, que saiu nos jornais, é que a ONU mandou, disse, sugeriu, não sei o que foi, que deve-se acabar com a polícia de São Paulo. Alguém viu essa notícia aqui? Pois é. Quer dizer, a ONU, que quando foi criada, era um projeto válido, era um projeto bom, porque foi logo
pós-Segunda Guerra, para amparar aqueles países dos opressores, não é? E o objetivo era legal. Hoje em dia é um manto de comunista, que só trabalha para comunista, só opera em favor dos comunistas. Então a ONU é o maior interessado nisso. A ONU defende, se não explicitamente, mas implicitamente, defende as Farc. E essa história, quando eu li aquilo, eu digo, não acredito que a ousadia chegou a tanto, mas chegou. Então eles vão fazer isso. O linchamento moral já houve, quando botaram o Genuíno para ser o defensor dos militares. O que é isso? Que desmoralização com o Coronel Lício? Pelo amor de Deus, eu falei com ele semana passada, eu disse, meu coronel, o que é isso? Como é que vai ficar essa história? Pois não. Não é uma pergunta não, é uma resposta. A solução Nossa Senhora nos deu em Fátima em 1917, pedindo a oração do Rosário, a consagração à Rússia. Coração de Maria, antes mesmo do comunismo começar. Ela me falou que se não rezasse, iria uma guerra também e o comunismo. Então a solução é essa. É o que eu sempre faço, é rezar e oferecer minhas comunhões. Eu ofereço sempre minha comunhão para que Deus não permita o comunismo se instalar entre nós. Agora, já que o senhor falou em Nossa Senhora de Fátima, eu vou aproveitar, o meu pai não veio, ele deve ter ficado preso por alguma razão. Ontem ele deu uma notícia muito linda, que eu fiquei muito contente. Eu não sei se alguém aqui, as irmãs ou o senhor sabe, é que em outubro, no dia 13 de outubro, a imagem de Fátima, lá de Portugal, vai vir para cá. E vai lá, porque a paróquia de Boa Viagem, onde ele é o pároco, ela é a paróquia Nossa Senhora de Fátima, e ele vai trazer para lá, no dia 13 de outubro. Então, aguardem que essa notícia deve ser divulgada naturalmente, né? Mas já estou antecipando para vocês, ela vai estar aqui. Aí o senhor pode até ir lá pedir a ela pessoalmente, né? Nossa, quanta amor. O senhor, pois não. Olha, veja bem, eu vou falar alguma coisa aqui, que a senhora já falou aí também, e eu acho que o Moço aqui também falou, é com relação à informação. Né? E eu digo isso, posso até dizer assim, falo de cadeira, porque eu participei do movimento sindical, aqui lá pelos anos 90, e trabalhador de usina de açúcar, para o empresário era visto como um cachorro. Era dessa forma. E eu fiz parte de uma diretoria do sindicato e na oportunidade, por direitos tanto constitucional como do dissídio coletivo, nos primeiros 36 meses nós fizemos 54 greves nas usinas de Pernambuco, coisa inédita, para cumprir a Constituição de 88, porque eles não cumpriam o dissídio coletivo. Então, foi muito fácil a gente que fazia parte daquele movimento aderir ao que se chamava de esquerda. Foi muito fácil, porque os patrões nos empurraram para isso. Infelizmente, tinha na usina de onde eu nasci, também Tony nasceu também lá, Antônio, a gente chama de Tony porque ele é meu sobrinho, tinha lá um dizer o que era comunismo. A gente olhava aquilo ali e ninguém sabia nada do que era aquilo. Comunismo é isso, comunismo é aquilo, e quem aderisse era demitido da usina, ou então ficava numa lista negra que não tinha direito a mais nada. Então, eu cheguei à conclusão hoje que os nossos patrões e aquelas pessoas que são chamadas de direita, porque eu não acho que são de direita, eles contribuíram para isso. Eu não digo lá nos países que a senhora falou, mas aqui no Brasil. Fizeram com que a classe trabalhadora aderisse com a maior facilidade a esse sistema que está aí. Hoje, mentiroso, falso, enganando a todo mundo. Que eu, graças a Deus, deixei de fazer parte. Então, há essa carência imensa de informação. Eu assisti aqui, dado pelo cidadão que está aqui, um filme, história da Rússia, história da União Soviética. É pior do que aquilo que a senhora mostrou aí. É algo estarrecedor. E ninguém sabe.
Essas coisas deviam se passar nas escolas, nas universidades, não é? Então as pessoas que têm um poder de informação deviam informar o que é. Eu me debato porque eu faço parte também do movimento da igreja e até com parte, mas por que é que não fala de política? Não, isso não pode não. Meu Deus do céu, política, não é politicagem. Política é uma coisa Porque muita gente confunde quando diz assim, tem muita gente que diz a mim, quando eu digo que gosto de política, que eu trabalho com política, diz assim, mas qual é o seu partido? Eu não estou falando de partido político, eu estou falando de política, é outra história. Partido político eu não quero nem saber, eu não conheço nenhum político. O único político que eu conheço que tem uma predileção é o presidente Álvaro Uribe, meu amigo pessoal, mas é o único e não é brasileiro, e é porque é ele, não é porque ele era presidente, é porque é ele pessoalmente. Mas daqui nenhum, eu não quero nenhuma relação. Agora, política, tem até uma frase, não me lembro agora de quem, que diz assim, se você não se interessa por política, tem que se interessar para mandar por você. O Papa Pio XII chega a dizer que política, a caridade é política, ele compara caridade com política. Porque ele parte do princípio que política é a ciência do bem comum. O Vaticano II diz isso, no documento Gaudium et Spes. Só é ler. O Aurélio diz que política também é arte e ciência de bem governar os bens públicos. Ninguém sabe disso. Quando a gente fala isso, e política é isso? Não é isso que está aí não. Isso que está aí é nojeira, é safadeza, é roubalheira. Então, falta dizer isso às pessoas com força. Porque o cara que fazia a propaganda do Hitler dizia que uma mentira repetida 100 vezes torna-se uma verdade. O Joseph Goebbels, ele dizia isso. Então, e a gente está vendo isso, o pessoal mentindo descaradamente e sendo aplaudido. É o que vai acontecer com a Comissão da Verdade. Eles estão sacramentando a mentira que vem sendo repetida. Então, só para encerrar, então, acho que a gente tem que bater nessa tecla e mostrar realmente o que é uma coisa e o que é outra, porque senão eles vão tomando vulto, já estão tomando, como o senhor está dizendo aí, e daqui a pouco, como é que vai ser? Isoladas dentro das suas próprias casas, satisfeitos com o que leem, mas sem dividir isso com as outras pessoas que na rua a gente vê esses movimentos que você falou aí, esses que o Lula soltou, inclusive, que pareciam muito mais manobráveis pelo próprio PT do que expressões das pessoas que estão aqui, por exemplo. Nesses debates, nessas discussões que a senhora participa, o próprio Olavo, o principal, não tem nenhum germe, não tem nenhuma iniciativa de um partido efetivamente conservador para que possa fazer um contraponto oposicionista no país, para que possa ter pelo menos um representante conservador no país. Olha só, o Percival Pugina, ele é político e pertencente ao PP lá do Rio Grande do Sul. Ele realmente é filiado a partido político, é o único. Agora, nem eu, nem o Heitor de Paula, nem o Olavo de Carvalho, nós abominamos sequer a ideia de candidatura política. Eu não quero nada a ver com isso, nada, a minha praia é outra. Mas não seria uma coisa necessária para esse movimento que tem oposição. Deve ter alguém com talento, com vocação. Essa não é a minha vocação, absolutamente, não é. Eu não quero isso, sabe? Eu gosto de ter a minha vida privada, eu gosto de escolher meus amigos, eu gosto de ter o meu direito a fazer as minhas coisas e pensar com a minha cabeça, porque quando você entra para um partido político, você vai ter que abrir mão de certas coisas, você vai ter que fazer concessões, ou então você sai do partido, não é? E você vai ver, por exemplo, como agora eu vi, anteontem, o Pugino escreveu um texto assim enorme, revoltado, porque o partido dele estava fazendo coligação com alguém do PCdoB, ou PCB, alguma coisa assim, e ele dizia que isso é uma afronta aos princípios do partido. Mas ele permanece no partido. Ele vai ter que engolir esse abacaxi, não é? Esse ouriço. Então, eu jamais me sujeitaria a esse tipo de coisa. Jamais. Eu só tenho um patrão, meu filho. O meu patrão é Deus e mais ninguém. Não. Olha, veja
só, o Brasil é o país que eu tenho lembrança que tem mais partido político. Nós temos 38 partidos políticos, eu nunca vi tanto na minha vida. Tanto. Agora, você espreme qual é de direita? Não tem. O que talvez pudesse ser feito era pegar, assim, as pessoas que são realmente, verdadeiramente conservadoras de direita, saírem desses partidos e aí se juntar num só. Mas isso é complicado, né? Eu acho que isso é difícil. Por exemplo, eu lembro que há uns anos atrás, o senador Jabas Vasconcelos ele andou dizendo umas coisas e as pessoas ficaram muito aborrecidas com ele porque ele abriu o verbo e tal. Eu não me lembro mais nem sobre o que foi. E eu escrevi para ele, lançaram o e-mail dele lá na internet, e eu escrevi para ele e perguntei, eu disse, por que o senhor pensa como um conservador e está no Partido Comunista? Por que não sai dessa porcaria? Ele disse, infelizmente eu já estou preso demais. Então, quer dizer, é difícil, não é? É difícil criar mais um. Aonde vai arrumar eleitor? Porque primeiro, para se formar um partido político, você tem que ter um número de assinaturas de 12 mil, sei lá quanto. É um número muito grande de vários estados, tem essa coisa toda, né? É difícil formar. Depois, encontrar essas pessoas, né, para formar esse partido, eu acho que é muito complicado, sabe? Eu não sei. Agora, comigo ninguém conta, e nem para assinatura. Eu não quero nenhum tipo de envolvimento com isso, absolutamente. Olavo, a mesma coisa, Heitor de Paula, a mesma coisa. Isso eu afirmo porque são dois irmãos, assim, íntimos, os dois, entende? Inclusive, eu trouxe o livro dele para indicar para vocês. Esse livro daqui, o Heitor de Paula escreveu em 2008, chama-se O Eixo do Mal Latino-Americano. É uma obra-prima para quem quer conhecer e saber melhor sobre tudo isso que eu falei, menos a parte da Colômbia, das Farc, porque isso daí é mais uma especialidade minha, né? Mas ele fala nisso. Esse livro que é brilhante, quem não tem, tem que ter. E tanto esse quanto o livro do Coronel Ulisses, vocês podem encontrar na livraria Resistência Cultural, que fica no Maranhão, em São Luís do Maranhão, Belém. Em São Luís, eu não tenho agora de memória o endereço, mas se colocarem lá no Google, Livraria Resistência Cultural, vocês vão encontrar. O dono dessa livraria é um jovem muito interessante, que eu tenho contato com ele, é uma pessoa que eu tenho uma relação boa de amizade. E eu posso garantir que os livros seguem direitinho, que chegam. Inclusive o Heitor colocou lá e está muito satisfeito com o serviço que ele presta. Então todos os dois, esse livro do Coronel Ulisses, isso aqui é um primor, é um primor. Isso aqui conta a verdade da guerrilha do Araguaia, que estão querendo esconder, sobretudo agora nesse período dessa tal maldita comissão da infâmia. Procurem ler esse livro, porque vocês vão saber o que foi que aconteceu, o que estão querendo esconder. Esse livro aqui é importantíssimo. Pois não. Seguinte, eu sinceramente eu acho que o pensamento conservador está vários passos atrás do pensamento esquerdista, pelo menos em termos de avanço, de angariar pessoas, porque se a gente for pensar que o avanço de mudanças políticas parte principalmente da população de periferia, de baixa renda. Então, se os próprios pensamentos esquerdistas, sonhadores, estão lutando para tentar, vamos dizer assim, conseguir captar as mentes dessas pessoas que estão ali, seja para qual for a vontade delas, não é? Eu acho que ainda mais difícil seria, entendeu, passar esse tipo de divulgação de informação que chegasse para que houvesse realmente mudanças de tipo... são coisas que levaria décadas, entendeu? Décadas para você mudar toda... Para você passar como se fosse aquela coisa que a gente diz que todo mundo um dia na vida foi comunista, quando a gente é adolescente, e depois a gente passa para outra fase de desilusão e você passa a encarar outros problemas. Então a gente tá muito longe, tá entendendo? Como se fosse... Isso que a gente está comentando aqui fosse... quinta geração, e a gente está na primeira, segunda geração, a vida externa da gente aqui. Então é muito desolador mesmo, muito desolador. É desolador. Porque... Agora veja só, o Olavo sempre costuma dizer o seguinte, que o que falta à direita, ao que supõe ser direita, é militância. Nós não temos militância.
isso é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu para os comunistas, é que eles têm disciplina férrea e militância. São duas coisas que levam eles a conseguirem os projetos deles, entende? Principalmente desonestidade, né? Não, estou falando assim em termos do que leva eles a chegar até lá, entende? A desonestidade é uma coisa intrínseca, já é de outro nível, não é? Mas eu falo assim, por exemplo, eles têm projetos, veja, esse projeto do Folha de São Paulo, por exemplo, começou em 90. Hoje é que ele está dando os frutos, 22 anos depois, eles esperam. Eles têm persistência, eles têm disciplina para ficar ali, para não esmorecer quando a coisa parece que está desandando. E a direita, o que é que tem? A direita é desunida. A direita é muito desunida. Outra coisa que acontece, por exemplo, o empresariado brasileiro, isso é outra coisa que é o Olavo também quem fala. No Brasil, a gente não tem um sistema capitalista, a gente tem um sistema dinheirista.